Olá, investidores! Eu sou Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual, e venho hoje fazer uma retrospectiva do cenário macroeconômico de 2024 e contar um pouco do que a gente está pensando para 2025. Bom, 2024 foi um ano bastante atípico em termos de volatilidade, sobretudo na política monetária. Isso não aconteceu só no Brasil, mas aconteceu com bastante força nos Estados Unidos. Para fazer uma retrospectiva do ano, a gente não consegue começar sem falar da volatilidade sobre o ciclo de juros dos Estados Unidos. Se a gente voltar 12 meses no tempo, o debate era se os Estados Unidos iria cortar a taxa de juros, se o Federal Reserve cortaria a taxa de juros entre a reunião de março e a reunião de maio desse ano. Pois é, se passou um tempo, o mercado viu que não seria possível, que a atividade americana continuava muito resiliente, os dados de inflação e do mercado de trabalho mostravam uma força acima do necessário, acima do que deveria estar acontecendo para aquele nível de taxa de juros, e ao longo do tempo foi se postergando esse início de ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Essa parte da economia, que aconteceu basicamente em todo o primeiro semestre desse ano, foi o principal fator de fortaleza ou de apreciação do dólar americano contra as principais moedas emergentes, ou contra as principais moedas do mundo, por assim dizer. Isso, obviamente, acabou gerando um fluxo adicional para o mercado americano, em detrimento do fluxo dos mercados emergentes. A gente viu quanto a nossa bolsa, a nossa curva de juros, foi penalizada no primeiro semestre desse ano, e óbvio que os Estados Unidos acabou absorvendo um bom desempenho dos seus mercados, sobretudo com a excepcionalidade do desempenho das principais empresas de tecnologia do mundo que ficam nos Estados Unidos. Então, no primeiro semestre do ano, a gente teve um excelente desempenho tanto do S&P quanto do dólar americano frente a outros ativos de risco do mundo inteiro. Bom, no segundo semestre, a história ela foi um pouco diferente. Começou, a partir do terceiro trimestre, uma maior expectativa com o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Isso foi muito positivo para as economias emergentes, pois o dólar começou a perder força, o fluxo começou a voltar para as economias de maior risco. Só para dar um exemplo, o Ibovespa teve um bom desempenho entre julho e agosto desse ano, em razão desse ciclo de política monetária mais frouxa, uma expectativa de afrouxamento da política monetária nos Estados Unidos ao longo do segundo semestre. O ponto é que para o Brasil a história ela foi um pouco diferente. A gente teve aí uma decepção em relação à política fiscal desde abril desse ano, quando o governo enviou um orçamento com metas fiscais mais frouxas, isso não foi positivo. E ao longo do ano a gente viu que o governo encontrou algumas dificuldades para entregar medidas fiscais que trouxessem maior estabilidade para a nossa economia. O resultado de um mundo de dólar forte com uma política fiscal doméstica um pouco mais frágil acabou resultando em curvas de juros mais altas, ou seja, as taxas de juros, os contratos futuros, hoje precificam um juro de 14% ao longo do tempo, coisa que não era vista em nenhum momento ao longo desse ano, e também os ativos de risco, como a bolsa, acabaram sendo penalizados. Ao longo dos últimos 2 meses, de outubro e novembro, o avanço das eleições americanas ganharam mais corpo, isso acabou impactando em maior medida os preços dos ativos no mundo inteiro. A vitória do Donald Trump, que reflete uma política de maior internalização do processo produtivo e de maior restrição da política migratória, como efeito provocou uma expectativa inflacionária mais alta, que por sua vez implicou em menor expectativa de corte de juros e, portanto, um dólar americano cada vez mais alto. Então, o que acontece no Brasil nos últimos 2 meses é uma deterioração do real por razões tanto externas quanto domésticas. Portanto, o nosso cenário para 2025 é um cenário que começa o ano, ou a virada desse ano, com maior preocupação. Dado que a política americana deve trazer mais tarifas para produtos emergentes, deve restringir políticas migratórias e, portanto, dificultar as trocas dos comércios internacionais, há uma tensão maior nos mercados globais. A China, por sua vez, não apresenta uma robustez no crescimento, o que dificulta para o Brasil a gente ter uma perspectiva mais positiva com a balança comercial. Por exemplo, a gente tem um crescimento muito mais baixo das exportações em razão do que a gente imaginava 12 meses atrás. E aparentemente isso deve continuar para 2025. No caso brasileiro, a gente tem aí uma mudança importante na gestão do Banco Central, Sai Roberto Campos Neto e entra o Gabriel Galípolo,
na presidência do Banco Central e uma nova gestão de política monetária num ambiente bastante incerto, tanto no cenário externo quanto no cenário doméstico, com certeza trarão uma volatilidade adicional e uma incerteza razoável para os mercados brasileiros, não só nesses próximos meses, mas provavelmente ao longo de todo 2025. Bom, pessoal, dito tudo isso, acompanhe aqui os nossos vídeos no canal do BTG Pactual para saber um pouco mais sobre a nossa perspectiva tanto do cenário macroeconômico e de investimentos para 2025. Fique de olho nos vídeos de onde investir em 2025, onde traremos ali um cenário bastante oportuno para todas as classes de ativos e, obviamente, o cenário macroeconômico. Muito obrigado.